Acho que eu fiz certo. Comecei a gravar aí, apareceu para vocês? Tudo certo? Gravando? Bom dia, então vamos começar aqui no nosso horário habitual de 8h30 do nosso webinário Mulheres Helgov, todo mês com uma temática para a gente poder bater um papo e discutir, uma temática ligada ao nosso core, da nossa atividade, e no dia de hoje vamos falar sobre cenário eleitoral, né? E os impactos de toda essa mudança para a atividade de Helgov. Eu estou aqui, né, Beatriz Galhardo, para quem não me conhece, estou como presidente da associação e hoje eu vou ficar de backup aqui da nossa host, Roberta, que é a nossa diretora de eventos da associação. Então, as dúvidas, as perguntas que vocês já queiram colocar no decorrer ali do nosso bate-papo, vai ser um bate-papo, podem colocar aqui no chat. Essa conversa vai ficar gravada e depois vai ser disponibilizada às associadas, tá? Então, queria também agradecer a Denilde, nossa convidada da manhã, que gentilmente aceitou esse convite logo cedo para conversar desse tema com a gente. Denilde, muito obrigada. Estamos ansiosas, né? E aí eu queria passar a palavra para a Roberta. Se a Roberta não tiver em condição ainda de falar, eu vou tocando aqui. Roberta, como que tá aí? A Roberta, ela tá em trânsito, voltando para casa dela. Já voltando, já tá? Oi, vou conectar no computador aqui, tá? Tá, então vou falar mais um pouquinho sobre a associação. Nós anunciamos a formalização da associação, então já estamos abertos para as novas associadas. Aquelas que já se inscreveram, a gente vai começar a entrar em contato semana que vem. Qual é o fluxo? É um termo de aceite de ética e compromisso e depois o ingresso efetivo da associação. Então, a gente vai começar a montar o nosso grupo de associação, de fato, no WhatsApp, ao invés do que era no Telegram, e todas essas discussões que a gente faz mensalmente, que são os nossos webinários, o lugar de fala, a gente vai passar a tornar fechado, né, somente para as associadas. Então, esse ainda está aberto, mas os próximos a gente vai ter encontros às associadas, e quando a gente, né, fechar esse grupo, primeiro a gente vai fazer uma leva de escuta, de fato, para a gente construir a nossa associação. Temos o site, eu vou deixar aqui no chat, para quem ainda não se inteirou, não conhece muito bem a associação, temos todas as nossas iniciativas no site, podem olhar no site ou me procurar no particular, que a gente bate um papo, vai ser um prazer. Então, Roberta, obrigada por ser a nossa host da manhã, bem-vinda aqui. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Roberta. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Desculpa essa confusão do início da manhã de criança. Acho que todas, ou quase todas, vão me entender. Vocês estão me escutando bem? Tá. Eu queria apresentar com muito orgulho, a Dia já fez uma introdução, mas a gente vai começar esse ciclo agora, né? Todo mensal a gente vai ter um webinário focado no que foi planejado com as membros do grupo, do antigo grupo do Telegram, né? Então, tudo que a gente está fazendo agora esse ano vai ser focado de demandas que vieram de vocês. E para começar, né, num dia que já começa bastante atribulado, vamos começar discutindo cenários políticos de 2022. E eu queria introduzir a professora Denilde. Ela é doutora em ciência política pela USP, foi professora visitante na Berkeley University, participou do Global Fellows Program do Institute for Higher Education, integrou a equipe de pesquisadores associados do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, integra desde 2016 a professora do Centro de Liderança Pública também e nossa diretora de ensino e pesquisa no Instituto do Helgov. Atualmente ocupa a posição de coordenadora geral de pesquisa da SPM, professora de estudos de agronegócios americanos, tendo ampla experiência nos estudos e pesquisados sobre a situação política nos países da América Latina, política externa brasileira, negociações comerciais, opinião pública e diplomacia pública.
Então, eu queria passar a palavra para a professora Denilde. A gente quer que seja um bate-papo entre a gente, então a gente combinou alguns tópicos para falar, né? E aí, também, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem fazer algum questionamento, podem ir mandando no chat, que a gente vai vendo, e aí a gente vai respondendo vocês, tá bom? Obrigada. Bom dia a todas. Prazer estar aqui. Muito obrigada, Beatriz e Roberta, pelo convite. Para mim é um prazer, eu acompanho o trabalho da rede, participo pouco, mas acompanho bem, faço sempre muita propaganda para as minhas alunas e primeiro também parabenizar pela iniciativa de ter uma associação formalizada. E obrigada pelo convite para falar sobre um assunto que eu adoro. Eu brinquei com um amigo meu e falou assim: você aceita de manhã, logo cedo, eu falar sobre política? Eu falei assim: você só faz isso quando você gosta muito do assunto, né? E eu realmente gosto bastante desse assunto como a Roberta colocou, a minha experiência ela caminha aí em termos da ciência política, tanto sobre a parte internacional quanto a parte doméstica e as questões relacionadas ao Brasil. Então, meu olhar sempre é um olhar de também comparativo sobre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo no resto do mundo. Então, acho que esse traz aí uma outra perspectiva. E falar sobre política esse ano no Brasil é um desafio, né? Nos últimos anos tem sido um desafio. E falar sobre cenários é mais desafio ainda, porque a gente tem uma situação de muita instabilidade, muita incerteza no cenário político brasileiro, e isso dificulta para fazer e pensar os cenários. Mas vamos lá, gostei do desafio, obrigada. Vou falar um pouco sobre o que eu é, imagino. Eu fiz uma apresentação rápida, posso apresentar aqui, Roberta? Consigo? Só para nortear? Não, acho que não está. Claro, a Bia, vê se consegue liberar para ela compartilhar. Ah, pronto. Aí agora me pegou, né? O que eu tenho que apertar aqui para liberar ela? Deixa eu ver. Espera aí, make a host. Make a co-host. Vamos ver se dá certo agora. Eu falo que eu... Tá, Deu certo? Deu certo, deu certo. Maravilha. Então, deixa eu só ver aqui. Agora sou eu que estou. Dificuldade aqui para apresentar. Vocês estão Estamos conseguindo vendo a ver? sua tela. Uhum. Eu acho que essa eleição, ela tem algumas diferenças com relação a outras, principalmente quando a gente compara com 2018, porque a gente tem um quadro de regras que afetam bastante e tem afetado as estratégias políticas, né? Então, apesar da gente ter aí uma consolidação da corrida eleitoral, em dois candidatos, a gente ainda tem muito que acontecer. Não acho que a gente tenha um quadro completamente definido. Aí eu vou um pouco na contramão de muitos dos meus colegas analistas, de que entendem que a gente já consolidou o processo eleitoral em duas. A gente tem, de fato, duas grandes candidaturas, mas ainda tem um espaço. A janela de oportunidades está cada vez menor, mas ela ainda tem um espaço. E se a gente olhar eleições anteriores, o quadro eleitoral brasileiro ele se organiza depois de dois grandes marcos, né? Um é quando inicia de fato as estruturas de captação de recursos das campanhas. Então, aí os partidos já estão organizados, as campanhas já estão organizadas, o discurso chave de cada um dos candidatos fica mais claro para o eleitor, e depois no início da propaganda eleitoral. Apesar de ter muito estudo dizendo que a gente
não tem que a propaganda eleitoral não tem um papel, né, na definição do eleitor, por outro lado, outros mostram que sim. E desde da mudança da propaganda, não só para aquela propaganda do maior tempo de exposição, mas aquela que tem as inserções durante o dia na TV e nos comerciais e no rádio, ela tem um efeito, porque aí ela consegue dar uma amplitude para os candidatos. Então, hoje, a gente está. As duas principais candidaturas, que é a do Bolsonaro e a do Lula, elas estão centralizadas no discurso para os seus públicos, elas estão formando aí tá consolidando as suas bases. Mas se a gente olha as pesquisas, tem um grande número de pessoas ainda indecisas, ou que desconhecem o processo político. Esse processo de conhecimento amplo acontece na propaganda, durante a propaganda eleitoral. Então, e o eleitor brasileiro é um eleitor que deixa para decidir e muda e faz transição, migração, muito a partir de setembro. Então esse quadro pode ser que ele se consolide e que continue sendo o quadro que a gente vai ver no final da campanha, né, entre agosto e setembro, mas pode ser que a gente tenha grandes mudanças. E a parte importante é que a eleição no Brasil ela tem componentes de mudanças muito rápidas. Tem eventos que mudam muito rápido e isso faz com que a gente tenha que acompanhar essa corrida. E aí só uma dica para vocês, tem um site que é o Pulling Data, que é de um estatístico, que ele faz algo semelhante ao que o Nate Silver faz nos Estados Unidos, que é agregar as pesquisas eleitorais e mostrar as tendências na corrida eleitoral, que a gente chama aí de corrida de cavalo, né? Que é a intenção de voto consolidada. E aí a gente tem a média dessa corrida e das intenções. Então, ela é um bom termômetro para a gente entender como está evoluindo e quais são as tendências. Mas acho que pensar em cenário político, eleitoral, dentro, agora, ainda eu tenho que colocar um nível de incerteza grande e de mudanças possíveis. E o outro fator que eu queria chamar a atenção também é a questão da legislação. A legislação eleitoral fez com que os partidos tivessem um novo cálculo. Tá? E como um deputado recentemente falou, foi assim, agora a gente tem que pensar na matemática. E isso fez com que as articulações que estão aqui nessa fase final, com a janela de mudança partidária e também com o processo dos candidatos se desincompatibilizar, foi mais lenta, foi mais instável do que a gente viu em outras eleições. Então, a cláusula de barreira de 2% para esse ano e ou a possibilidade, a necessidade de ter pelo menos 11 deputados eleitos em 9 estados, mudou o quadro de alianças, mudou, inclusive, a posição dos partidos, né? A gente está vendo aí um crescimento muito grande de alguns partidos, diminuição de outros com a janela partidária, e isso tem a ver com essa cláusula, né? Tem que ser competitivo, e a discussão sobre ser competitiva, a gente pode discutir, ela é muito positiva para o sistema. Eu acho que ela não é ruim para o sistema político brasileiro, mas ela mudou a dinâmica eleitoral. Ela mudou principalmente em dois processos, nos estados, sobre a discussão de como fazer essas alianças, e nas estratégias dos partidos que tiveram que pensar em federações. Tá? Então, e aí pensar em federações é de longo prazo. Você está fazendo
uma aliança de 4 anos e não uma aliança como a gente tinha, que era só eleitoral. Então toda a lógica do processo muda, porque eu vou ter que pensar no longo prazo, algo que nosso sistema não estava ainda habituado a fazer, e pensar no cálculo de que eu tenho que ter competitividade. E para isso diminui, e acho que esse é um efeito para as candidaturas menos competitivas para presidente, e o cálculo pode levar em consideração o fator de que não ter um candidato, mas estar associado a um candidato competitivo pode ser pode trazer mais ganhos para um partido pequeno. Então, a gente viu isso tanto com os partidos que orbitam perto, em torno do PT, e na candidatura Lula, quanto também os que orbitam em torno da candidatura Bolsonaro. Então, ela torna mais difícil para uma terceira via. E isso faz com que as estratégias de terceira via também precisam ser repensadas para conseguir romper esse processo. Processo que acontece ao longo aí de vários sistemas políticos. Se a gente olhar vários sistemas políticos, a gente tem essa lógica. E aí um outro passo importante dessa lógica é que ao longo do governo, a partir do impeachment da Dilma, aí no governo Temer e no governo Bolsonaro, a gente tem uma ampliação do poder do legislativo. Então, a gente está numa lógica política muito próxima de um semipresidencialismo, e por isso as estratégias legislativas ganham mais peso. E ter bancadas fortes, vai ser decisivo para o processo posterior de governabilidade. Então, não olhar esse quadro político e de forma mais ampla pode tornar a gente pensar o processo de uma forma de muito curto prazo, mas eu acho que a gente tem que entender que essas dinâmicas estão presentes. E por isso a gente acaba tendo no sistema eleitoral uma concentração em candidatos que vão ser mais competitivos. Porque aí o eleitor também vai pensar de forma pragmática e pensar nessa lógica competitiva das candidaturas. Então, aqui eu fujo um pouco da análise tradicional de que olha só o sistema político a partir dos candidatos à presidência. Eu estou mostrando para vocês que se a gente olhar de outras perspectivas, a gente vai entender o que está acontecendo nesse cenário. Aí, olhando do ponto de vista E aqui eu estou fazendo algumas provocações, tá? Só para vocês, e depois a gente pode debater. Olhando do ponto de vista das duas candidaturas, a candidatura do Bolsonaro, se a gente olha o histórico das reeleições, né, desde 97, que quando tem a primeira reeleição do Fernando Henrique, a tendência é o presidente ser reeleito no Brasil. E aí, olhando também para estudos internacionais, tem duas variáveis que são muito importantes, que é a aprovação do governo e o grau de rejeição. Então, tem um número mágico, que a gente brinca que é um número mágico, que aprovações abaixo de 40% diminuem a probabilidade de reeleição ou de sucessão, né, de um candidato que seja apoiado pelo candidato da situação, e processos de presidentes que têm alta popularidade e alta aprovação tendem a ser reeleitos. Dá uma margem hoje para o Bolsonaro de uma possibilidade de reeleição de 24%, considerando um cenário em que o Lula é o candidato à presidência. Cenários em que o Lula não está, aumenta a chance do Bolsonaro, porque aí diminui a rejeição a ele. Então, esse cenário faz com que a candidatura dele tenha uma competitividade natural,
independente do que a gente possa atribuir ao período do governo dele, ela é uma candidatura natural e com possibilidades de crescimento à medida que a popularidade dele pode ter uma mudança. Acho que ela tem pouca chance. E por isso que muita gente trabalha com a hipótese de que o Lula tem muita chance de ser eleito, porque a dificuldade agora do Bolsonaro mudar a aprovação do governo dele também é muito pequena, porque a gente tem aí o quadro de conjuntura econômica que torna muito difícil ele conseguir reverter esse quadro de rejeição ao governo dele. Mas há uma chance. Essa eleição também traz aí uma perspectiva diferente de outras eleições, é que a gente tem 2 candidatos que têm base popular e têm suporte popular forte. Também, independente do que a gente acha sobre o governo Bolsonaro, ele tem aí uma popularidade que é baixa, mas ela é estável. Então dá para ele uma capacidade de ter um locus de apoio que o sustenta para chegar, inclusive, a um segundo turno. E o Lula tem também essa base popular. Ele conseguiu reverter, e todas as pesquisas mostram que ele reverteu uma perspectiva negativa, ele conseguiu se tornar um candidato que tenha, que não só recupera a sua posição junto a algumas parcelas do eleitorado, mas também uma visão de que ele foi injustiçado durante o período que ele foi preso. Então essa perspectiva está cada vez maior quando a gente olha os dados. Então isso favorece com que o fator negativo que ele tinha, o anti-lulismo, diminua o impacto nesse processo. Obviamente, o anti-bolsonarismo faz com que isso também se torne mais fácil para o Lula, né? Como hoje o William Vac colocou, o Lula tem uma coisa que o Maquiavel dizia que era a fortuna. Ele consegue ser um candidato que tem a sorte ao seu lado, e ter o Bolsonaro como contraponto cria para ele um ambiente mais favorável. Mas ele tem, no momento também em que as políticas populistas feitas durante o governo dele agora são vistas com um certo saudosismo e o que o Bolsonaro não consegue entregar. Então, isso faz com que ele tenha essa possibilidade. Mas é importante a gente entender que é a primeira vez que a gente tem desde os anos 50, que a gente tem 2 candidatos, de fato, com essa capacidade de serem populistas, diferentes formas de populismo, mas que vêm de suportes, que vêm com um apoio popular forte. E isso traz e torna ainda mais difícil para a terceira via conseguir romper essa dinâmica. Então, você tem um fator aí de dificuldade muito, muito grande nesse aspecto. E o Bolsonaro consegue, ao longo desse governo, apesar de todos os percalços, conseguiu se sustentar. E ao se sustentar, ele fez uma mudança política importante. Ele cedeu muito para os partidos tradicionais a articulação, e isso faz com que, se a gente olhar a primeira ponto que eu coloquei, em que eu preciso de articulação política e que o legislativo ganha cada vez mais importância, a estratégia dele também está articulada com esse cenário. Então, por isso essas 2 candidaturas ganham aí peso. E os nem acho que tem espaço, só que ele tem a dificuldade estrutural sistêmica da forma como o sistema está organizado, tem a dificuldade de competir com 2 candidatos de muito suporte popular.
São dois fatores que dificultam, de fato, a articulação e a possibilidade de ter um candidato de terceira via. Mas há uma janela de oportunidades porque a população ainda está procurando esse candidato. Então, os dados mostram que você tem aí uns 30% do eleitorado que migrariam para uma candidatura de terceira via, se ela for competitiva, se ela de fato mostrar que ela tem capacidade de vencer a eleição entre o Bolsonaro e o Lula. E aí a gente tem um cenário parecido com os Estados Unidos. Se não tem um candidato que é capaz de contrapor as duas figuras, os dois candidatos centrais, a tendência do eleitor é buscar entre esses dois candidatos centrais qual é o que vai ser mais competitivo. Então se o Bolsonaro eu tenho uma posição mais de centro-direita e não quero Lula, eu não tenho um candidato que me represente, eu vou mais para o candidato que tenha competitividade. Então você pode ampliar o voto ao Lula também, ao Bolsonaro nesse cenário. E o grande problema da campanha de todas as opções que a gente tinha e tem de terceira via é a dificuldade de um discurso que atrai o eleitor. O eleitor pode ter uma estratégia muito pragmática e de eleição, que é essa de pensar quem é mais competitivo, aí o voto útil vai ganhar peso, mas, por outro lado, ele não consegue enxergar uma narrativa ou um discurso que, de fato, seja de contraposição. Então, depende muito de como vai ser essas campanhas. E os candidatos, até o momento, não conseguiram, ou as candidatas, né, ou a candidata. Olhando aqui em termos do que pode ser esse quadro, o que o eleitor espera, ainda é muito volátil, mas a gente já percebe duas sinalizações nos estados. E aqui olhando para 3 estados importantes, São Paulo, Rio e Minas Gerais, as pesquisas mostram que a preocupação central é a economia, então como que a economia vai ser conduzida em cada um dos governos, mas ela é de uma perspectiva muito do impacto da economia na vida das pessoas. Então, qual é as condições que eu quero de vida e qual a candidatura que vai refletir essas possibilidades de condições. Então, e a melhora da vida das pessoas vai ser fundamental. Então, por isso que o Lula tem uma grande propensão de voto para esse grupo, porque é um recall, né? Ele volta para o passado e entende que a candidatura que o Lula foi importante para a sua melhora de vida, e para alguma parcela o Bolsonaro é esse candidato. Então, a gente percebe que isso está muito presente no discurso principalmente nas pesquisas qualitativas, né? E as realizações, elas têm que ser realizações de fato muito concretas. Então, os eleitores estão procurando candidatos que possam, de fato, não é algo genérico, que possa, de fato, indicar essa mudança de vida com realizações e com uma perspectiva da definição de políticas públicas. Então, qual é a política que vai melhorar a minha vida? Se é na área de habitação, na área de saúde, de busca de emprego. E aí os candidatos mais populistas conseguem trazer essa informação de forma mais clara para o eleitor, do que um candidato não traz isso. Aqui só um dado interessante da pesquisa feita pela Genial, que é a questão de como o candidato, principalmente aí olhando, a pergunta foi feita, foi um cenário que eles fizeram, se a decisão sobre
do Bolsonaro sobre a mudança, a questão do preço da gasolina estava certa, mesmo com custos altos que gerassem para o governo. E se a gente olhar, independente, obviamente, o eleitor do Bolsonaro atribui mais certeza à decisão, mas todos os outros. Então, o eleitor de fato está procurando, ele está muito pouco preocupado com a questão se como o Estado vai financiar isso, mas qual é a política e por que ela atinge a mim de forma positiva. Então, e tanto para o eleitor do Lula e para o eleitor também da terceira via. Então, o candidato que conseguir trazer essas respostas, que conseguir, de fato, demonstrar capacidade de realização, mas de uma realização que traga benefícios diretos, ele tem muito mais chance de conseguir ser eleito. Então, dessa forma aqui, só para mostrar para vocês que o quanto o quadro ainda também pode mudar. E para terminar aqui meu tempo, que eu já falei muito, só para sinalizar para vocês o que vai ser essa eleição, né? Eleição que vai ter uma campanha negativa muito forte, um quadro de competição muito acirrada, de desconstrução. Então, ela não é só de polarização, ela é de uma campanha fortemente negativa. E isso para conseguir desconstruir, especialmente porque a gente está com dois candidatos centrais. E duas narrativas vão ser, tanto a narrativa do Bolsonaro, de que é uma luta contra o bem contra o mal, e a do Lula, de que é a volta da felicidade, né? De que a gente vai recuperar o país desse processo. E a terceira via não conseguiu achar ainda essa narrativa. Qual que vai ser, de fato, a narrativa que eles vão trazer para conseguir chegar nesse eleitor e conseguir, de fato, se consolidar. E a outro ponto importante é que a gente vai ter uma difusão muito grande de fake news e desinformação. Isso não é só um processo no Brasil, esse é um processo mundial. Na França a gente está vendo isso, e o que torna também para o eleitor muito mais difícil de entender esse processo e conseguir decidir. Então é um quadro político ainda, né, só para finalizar, de muita incerteza, mas que já tem algumas indicações para nós de para onde vai. Tá? Então a gente agora entender se surge uma terceira via de fato e se ela consegue atrair o eleitor e romper essa polarização. No quadro atual, muito difícil, dado esses elementos que eu acabei de dizer para vocês, mas é possível que aconteça. Então, queria só trazer essas ideias para a gente poder debater e peço desculpas se eu avancei demais aqui no tempo, Roberta, mas obrigada. Professora. Foi ótimo, é ótimo ouvir, assim, né? Até porque tem muita coisa que a gente está escutando, mas ao mesmo tempo ouvir você falar com tanta propriedade, né, e sabendo do que está falando, acho que dá até eu tive vários insights aqui que eu fui até escrevendo, além do que a gente já tinha conversado previamente, né? E aí uma das questões que eu queria trazer primeiro você falou sobre a questão das federações, né? Que é um relacionamento de longo prazo para os partidos que não estão acostumados a fazer isso. Eles estão acostumados com relações de curto prazo, mirando uma eleição. E isso acabou fazendo com que o cenário estadual também mudasse, né? Assim, porque está invertendo um pouco a lógica. As decisões estão sendo tomadas de cima para baixo. Assim. Os estados, querendo ou não, tinham uma certa autonomia de tomar suas decisões, de apoiar o candidato X ou Y. E com as federações, eu acho que a gente está tendo uma coisa um pouco diferente. Eu acho que os partidos estão um pouco ainda tateando como que eles vão fazer essas construções, né? Porque não necessariamente uma decisão nacional do partido reflete uma posição estadual do partido, né? E aí, uma coisa que eu queria perguntar para você a gente está falando de polarização, eventualmente, ainda existe essa margem para a terceira via, apesar de, como você falou, a janela está diminuindo.
Mas você acha que existem, tem muita gente comparando, e até alguns analistas dizendo que a eleição de 2022 vai ser igual a de 2018, né? Você acredita que isso é verdade? Assim, o que você enxerga? Que até pode, você até colocou alguns pontos, mas o que você enxerga que podem ser similares e o que é bem diferente? Eu acho que o cenário econômico é como você já trouxe, né? Mas quais outros fatores, além de fake news, dessas questões, você acha que são similares ou diferentes às últimas eleições? Eu acho que, só voltando ao ponto, as federações, de fato, elas tornaram as discussões estaduais mais difíceis, né? Elas tiveram aí um efeito na lógica estadual, a gente está vendo hoje em São Paulo, né? Quanto a mudança no quadro eleitoral paulista pode também ser um reflexo dessa dificuldade de conseguir construir as alianças. Tem um outro fator, né? Como que as federações vão conseguir se estruturar em 4 anos, né? Quanto as brigas vão levar. O nosso sistema cria leis que podem depois ser alteradas. Então, todo mundo já está trabalhando com a hipótese de que vai flexibilizar as federações depois. Mas isso é um lado positivo do sistema, porque a gente tem menos fragmentação, e aí a gente tem menos fragmentação para o eleitor, do ponto de vista também nos estados, porque aí a gente começa a ter lógicas mais compartilhadas entre o que é federal e o que é estadual. Com relação aos temas, a lógica de 2018 e 2020, eu acho que tem uma lógica importante, né? O Bolsonaro é candidato à reeleição, agora ele não usa, apesar de ele estar em campanha desde o início do governo dele, ele precisa defender o governo. Ele não é mais o antissistema. Então, ele é o candidato que tem que defender a posição e o governo dele. Isso ele tem tido dificuldades em fazer quando ele sai do grupo de apoio que ele tem, esses 20 e poucos % que ele tem de apoio. A outra questão é que a gente teve uma onda antipolítica muito forte em 2018. Eu acho que ela continua ainda muito forte, a gente viu isso em 2020 também, só que 2018 a visão antipolítica era de mudança e de pensar uma nova política. Não acho que ela está presente nesse debate atual. Eu acho que, ao contrário, a gente vai ter 2 candidaturas que estão falando do passado. O Bolsonaro do passado recente e o Lula do passado mais distante. Então, ela torna muito difícil falar e ter a posição que a gente teve em 2018. E o terceiro elemento que eu acho que que vai ser diferente é que, apesar da gente vai ter muita fake news, a gente já aprendeu também a lidar com elas por causa da pandemia. Então eu ainda tenho muitas dúvidas de qual vai ser o efeito que elas vão ter nas eleições. Se a gente comparar com a eleição americana do Biden e do Trump, elas tiveram efeitos mais nas suas bases do que nos grupos que não eram de forte apoio. Então, pode ser que isso aconteça também nessa eleição com relação ao Brasil. Eu queria fazer uma última pergunta, antes da Andréia falar, eu queria fazer uma última pergunta e aí a gente abre, tem uma pergunta no chat também, Andréia de mão levantada. O que você acha que, para a gente está falando para um público de mulheres que trabalham com relações governamentais e institucionais, né? Ou seja, a gente trabalha com política para o mundo corporativo, né? Para as nossas... E aí, a gente sabe que ano eleitoral é sempre muito tenso para todo mundo, mesmo que você não esteja na linha de frente de uma campanha eleitoral, tocando, né, essa questão, porque afeta o nosso trabalho cotidiano. O que você acha que quais são os nossos desafios e os impactos que a gente vai ter nesse ambiente que provavelmente vai ser polarizado, né? Assim, a gente sabe que ainda tem coisas que podem mudar, como disseram o do Dória hoje de manhã,
Mas, assim, como você apresentou para a gente, há uma tendência de que seja polarizado, né? Vai continuar polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, a não ser que surja alguém, e que surja alguém, talvez, e aí é uma opinião minha, né? E vocês podem discordar, mas eu acho que a terceira via ela ainda não decolou, porque você não tem uma pessoa que tenha esse perfil que o Lula e o Bolsonaro têm, que você trouxe, né? Desse cara que e aí eu não quero usar, a gente usa o termo populista às vezes, né, pejorativamente, mas é um cara que se conecta com o povo de uma forma maior, né, que consegue conectar com o povo. O Lula e o Bolsonaro têm isso. A terceira via até agora não apresentou ninguém que tenha um pouco esse perfil, e talvez isso também dificulte um pouco esse crescimento. Mas o que você acha que vai ser os desafios, os impactos maiores para a gente que está trabalhando desse outro lado? Boa pergunta, Roberta. Acho que o impacto maior é com relação à desinformação, né? Acho que tem isso aí olhando que o quanto elas vão afetar, inclusive para vocês explicarem o processo político para as equipes e dentro da empresa. Eu acho que aqui tem duas questões. Tem uma que que é externa, que é a questão do cenário polarizado e da dificuldade de estabelecer estratégias ou desenvolver algum tipo de ação nesse ano. Né? Com um cenário muito acirrado, dificilmente vai ter alguma discussão, e eu acho que é uma eleição que pouco se vai discutir temas de longo prazo. Então, não vai ser uma discussão temática de propostas, de debates, e isso dificulta para a ação de HelpGov, que precisa saber quais são as direções, né? Para onde vai, para o que o país vai, o que cada candidato vai trazer. Então, quanto mais o cenário está polarizado, menos você consegue trazer a discussão para um ambiente técnico, e isso dificulta para quem está em HelpGov, porque a gente está voltado para as questões técnicas, não só para a HelpGov, mas dificulta também para outras áreas. Então, a gente está vendo isso na discussão econômica. Pouco se fala sobre quais são as propostas de fato, né? Para onde vai, né? A gente sabe mais ou menos pelas discussões, mas a gente vai ter frases de efeito, e que é o que a gente está vendo agora. Dificulta muito para quem está trabalhando na área, porque a gente vai tentar trazer o debate para uma parte técnica e ele está indo para uma discussão muito emocional. Acho que é uma eleição muito emocional também. Então, pelo tom das duas candidaturas, né? Tanto a do Bolsonaro, que agora esse slogan do bem contra o mal, e o do Lula, que se vocês perceberem, todo o discurso é da felicidade, né? Eu estou trazendo a felicidade novamente para o país. Então, a gente está trabalhando com uma abordagem muito emocional do quadro, e muito simplista. Então, isso dificulta para quem está na área de HelpGov. E do ponto de vista interno, eu acho que vocês têm um trabalho dificílimo, que é explicar o que está acontecendo para as pessoas de forma racional. Porque como eu estou muito emocional, todo mundo vai entrar emocional. Tá? E aí o debate e as explicações e as defesas internas também vão ser difíceis de serem apresentadas. Isso, o grau de desinformação afeta também esse processo. Então, olharia dentro dessas duas perspectivas. Tá? Não sei se eu te respondi. Acho que não só a minha, há muitas de nós, que a Bia estava ali concordando com a cabeça. Andréia, você está com a mão levantada, você quer perguntar? Eu quero sim, obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigada. Desculpa interferir, mas é que a gente tem no chat, antes da Andréia levantar a mão, a pergunta da Gil. Só para a gente seguir a ordem, pode ser? Eu vou puxar aqui, você quer que eu puxe aqui a pergunta da Gil? Vamos lá. Espera aí que eu tive que voltar aqui. A Gil colocou aqui, a Juliana, ela tem ouvido muito que já estamos agora num segundo turno. Aí ela queria saber, Denilde, qual que é a sua perspectiva sobre isso? De fato, a gente já está num segundo turno?
Não, acho que não. Acho que ainda tem. Eu acho que vai ter segundo turno. Isso sim, Juliana, eu acho que a gente vai ter segundo turno. Eu não sei ainda se o Bolsonaro será o candidato do segundo turno, por causa exatamente porque eu acho que ainda tem margem para surgir uma candidatura menor, menos, a cada vez mais difícil, só para pontuar aqui, cada vez mais difícil. Eu vou na contramão de quase todos os meus colegas, e que olham, mas quando você olha os dados das pesquisas, o eleitor está procurando. E aí a Roberta colocou, tem uma dificuldade de comunicação, tem dificuldade de proposta, mas o eleitor ainda está procurando. E o Bolsonaro também tem uma questão que a gente tem trabalhado pouco, que é, de fato, ele agora está mais certo que ele vai ser candidato, mas quando o custo de defesa da candidatura dele e dos candidatos que estão em torno dele, perder para o Lula é uma coisa muito difícil também para ele. Então, o cálculo dele pode ser que ele tenha até junho para de fato ser o candidato. Então, eu não descartaria a possibilidade dele optar por uma outra saída, né? Já se falaram, alguma coisa como ser algum candidato, uma candidatura no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um cenário menos provável, mas ainda é um cenário possível de acontecer. Exatamente porque para ele o custo de perder uma eleição hoje é muito alta. Então é por isso que eu não trabalho com. Acho que vai ter segundo turno, o Lula está no segundo turno. Tá? Os dados ele consolidou, mas o Lula estagnou. Então, ele está a 3 rodadas de pesquisa aproximadamente no mesmo patamar. Então, ele está estagnado já. Vai depender de quem vai ser, de fato, o candidato dele. E o Bolsonaro cresceu um pouco, mas cresceu muito pouco. Então, ele ainda tem como eu mostrei para vocês, 24% é muito. O Trump tinha 20% na eleição de 2016 e foi eleito, então 24% é um bom número, mas para ele é um risco alto de perder a eleição. Então, por isso, acho que a gente tem que pensar em outras questões também. Deixa eu só fazer uma pergunta, professora, mas ele teria que desincompatibilizar ainda agora. Porque ele não daria para decidir em junho, né, para outro cargo. Então, acho que talvez ele seja forçado aí de qualquer forma, né? De ser candidato a qualquer forma. Esse é o problema. Como ele não fez esse movimento, a gente pode trabalhar com a hipótese de que ele vai ser. Mas eu não tiraria a possibilidade dele dizer que está muito mal, que a saúde não está bem, e mudar. Não descartaria. Mas ele perderia foro, e perder foro é um problema para ele. Esse é um quadro, de fato. Ele tem até amanhã, até sábado, mas acho que é um quadro que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu acho que é menos provável, né? Cada vez menos provável que ele faça isso. Andréia. Oi, obrigada, bom dia. Obrigada, Roberto, obrigada, Bia, por proporcionar, Denilde, obrigada pela generosidade da sua apresentação. Eu estava aqui refletindo sobre todos os dados que você vinha trazendo, exatamente ontem eu estava pensando nisso, nessa polarização de um número já definido de bolsonaristas e lulistas, talvez mais ou menos igual ali, conforme as pesquisas, mas um número no meio ali muito grande mesmo de gente que ainda está por decidir, é muito voltado para essa coisa da eleição ser emocional, né? É aquilo que a gente vê nos grupos aí de família e às vezes até nos grupos nossos aí de Helgov, às vezes tem um pouco dessa emoção também, né? E menos racionalização, e realmente vai ser um grande desafio para a gente mostrar, tirar essa casca da emoção e mostrar o que efetivamente é e o que não é, né? Esse é o desafio que eu já estou vivendo hoje. Mas o que eu queria que você comentasse, Denilde, em relação a essa coisa da federação. Eu tinha uma expectativa pessoal de que alguns partidos tinham tendência a desaparecer assim, meio que imediatamente, sabe? PV, Cidadania, sei lá. E aí, o próprio PSDB parece que ele ficou meio esvaziado, talvez no futuro tenha que se
acabar se juntando a um outro partido aí por conta dessas novas regras político-eleitorais. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque apesar de eu ter essa impressão inicialmente, não é isso que eu estou vendo agora nesse período final aí de janela partidária. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Obrigada. De nada. Olha, André, eu acho que os partidos optaram fazer uma estratégia pragmática, né, de sobrevivência. E aí, ao invés de optar por uma fusão, como a União Brasil, que se mostrou muito mais complexa do que eles imaginavam, eles optaram para a estratégia de federação, né, o Cidadania, por exemplo, com o PSDB, para criar partidos, né, partidos médios. Mas a grande questão é que eu acho que aqui a gente vai diminuir o número de partidos, né, à medida que a gente aumentar a cláusula de barreira. Então, a próxima eleição municipal já vai ser com uma cláusula maior, e isso já vai ter um efeito. Então, acho que o grande teste vai ser a eleição municipal para as federações. Porque se elas se manterem, como que elas chegam até as eleições? E aí a questão da Roberta, né? Como que elas não conseguirem saber do federal, conseguirem se sustentar nos municípios e nos estados. Esse é o grande desafio. E por isso que também está se falando muito da possibilidade de flexibilizar esse processo. Acho que até em 2 anos, acho que eles conseguem se estruturar, depende de como que vai ser também o governo, né? Como se for um governo, se a gente trabalha com a hipótese que é o Lula, como que ele vai lidar com esse Congresso, que vai ser um Congresso provavelmente muito mais hostil do que ele teve. Então ele vai ter que fazer de novo uma grande aliança com os partidos de centro-direita para conseguir governar, e aí a gente vai saber, e com um Congresso diferente do que ele teve em termos de capacidade de atuação, porque o esvaziamento da presidência é claro nesses últimos 4 anos. Então, aí a gente tem uma outra conjuntura. Então, por isso que não dá para a gente entender aí. Eu acho que a gente vai precisar desses 2 próximos anos para entender como vai ser a dinâmica das federações. A teoria leva a dizer para você que vai ter uma diminuição de partidos. Em todos os lugares que tem barreira, cláusula de barreira, elas tendem mesmo no caso brasileiro, que ainda é pequeno, perto de outros países, ela tende a diminuir o número de partidos. Aí tinha uma pergunta aqui também, professora, da Yara. Deixa eu achar aqui no chat. Maravilha. Então, pode falar, Bia. Pode falar. Eu estou aqui só ajudando aqui. Ela também, a Yara deixou aqui a pergunta, porque ela tinha que sair para uma outra reunião, mas é super pertinente, né? Que ela queria também ter uma ideia da sua visão, Denilde, sobre os impactos da movimentação do Dória / Eduardo Leite no PSDB e o quadro geral de eleições. E aí eu até agrego uma outra pergunta a isso, porque, quer dizer, o PSDB ficou praticamente 6 meses falando Dória, 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 perdeu toda uma alavanca que poderia usar para o Eduardo Leite, quer dizer, quanto isso impacta no cenário de eleições e até para o próprio PSDB, sabe? Eu acho que impacta mais para o PSDB, viu, Beatriz? A desistência do Dória vai levar o partido aí a tem 2 coisas. Uma, a eleição de São Paulo, né? O eleitor paulista polariza, né? Então a gente sabe que o candidato que vai ser o candidato do Lula é o Haddad, então já tem uma probabilidade grande de estar no segundo turno. E a disputa na centro-direita estaria entre o candidato do PSDB e provavelmente o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Então isso vai mudar a lógica em São Paulo, acho que bastante. Do ponto de vista do partido, eu acho que o partido entra numa fase aí ainda de
mais fraticida que a gente já viu, tá? A disputa de fato aqui, a desistência do Dória a gente tem que aconteceu hoje, então a gente ainda não sabe todos os elementos, mas ela indica que é porque em função da pressão que ele estava recebendo dentro do partido, e ele se adiantou a uma coisa que aconteceria lá em maio, provavelmente, que é a candidatura dele não ser colocada. Mas, por outro lado, do ponto de vista para o Eduardo, se ele conseguir fazer uma aliança, eu acho que aí ele e a Simone Tebet têm uma possibilidade grande de alcançar um eleitor feminino, porque é um eleitor que não está, é o eleitor mais insatisfeito com o Bolsonaro e o menos propenso a votar no Lula, em alguns cenários. Então, ela tem uma chance de ser uma candidatura que se coloque. Aí eu acho que eles têm um discurso diferente dos outros, que é um discurso de modernidade, de trazer o país para um novo cenário, e podem ter espaço para conseguir construir uma candidatura mais forte. Mas eu acho que ele vai depender da capacidade de articulação entre o MDB, União Brasil e o PSDB para conseguir fazer esse processo. Aí acho que ajudaria para o cenário político nesse caso. Mas eles ainda têm possibilidade de conseguir construir. Eu não acho que está totalmente descartada, não. Até junho eles conseguiriam estruturar o discurso e chegar no eleitor. Mas vão precisar de uma campanha bem estruturada. Aí tem a última pergunta por enquanto, e aí se mais alguém quiser, gente, para a gente poder encerrar já. Tem a pergunta da Denisa. Como você avalia as medidas dos judiciários que acabam acentuando a polarização, como foi o caso do Lula Palusa? Eu acho que o caso do Lula Palusa foi um erro estratégico, né, para o Bolsonaro. Foi um grande erro que ele cometeu, porque ele acionou o gatilho do antibolsonarismo. Né, ele que estava meio adormecido, ele acionou. Ele tem um problema muito grande com eleitor jovem, e aí vinha de um outro processo que eu acho que a gente não percebeu, mas a campanha das pessoas jovens se registrarem no TSE deu um salto depois. Eles conseguiram, os dados ontem do TSE eram bastante impressionantes, chegava aí a 800 mil pessoas que tinham se cadastrado antes, em função da campanha que foi feita por vários artistas, pelo próprio TSE, mas eu acho que foi em resultado também do Lula Palusa. Então, um evento que estaria restrito aos apoiadores do Lula, ele conseguiu transformar isso de forma negativa para ele. Mas essas medidas vão acontecer. Eu acho que quanto mais o judiciário também está polarizado, né, Denisa? E acho que isso afeta a lógica de decisão. Quando assumir, quem vai assumir, se eu não me engano, é o Alexandre Moraes, o processo do judiciário, né, no TSE, eu acho que ele vai dar uma posição de tentar, ele vai controlar mais essa lógica. Acho que ele vai ter um papel aí de controle, inclusive para a campanha do Bolsonaro vai ser bastante ruim, porque acho que ele vai fazer um controle bem grande desse processo, como cada campanha vai estar dentro ou não das regras, principalmente com relação às fake news. A parte de comunicação acho que vai ser bem afetada. Mas é uma eleição em que o judiciário vai ter um peso. Mas ela tem tido desde a eleição de 2014.
Então acho que a gente não vai ver diferente do que a gente já viu nas outras eleições. O Alexandre assume em agosto, né, o TSE, justamente no período eleitoral ele vai assumir. E ele está com toda a questão das fake news, como você falou, né, tudo isso ele está muito por dentro, talvez mais do que qualquer outro ministro, né, do STF hoje. Então, ele talvez tenha realmente uma linha muito mais dura e incisiva, sabendo de todo o histórico, né? Não vai ser uma coisa só pontual das eleições, né? O negócio das eleições, é um processo que já vem de antes, né? Que está sendo conduzido. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Professora, eu queria agradecer muito a sua presença, eu aprendi muito aqui, várias reflexões que a gente vai ficar refletindo depois. E Bia, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a todas vocês, especialmente Roberta e Denilde, que conduziram tão brilhantemente esse bate-papo, essa conversa. Eu acho que esse ano é um ano muito relevante para o profissional de relações governamentais, muitas mudanças acontecendo, e principalmente para a gente entender como que nós vamos navegar nesse cenário que é turbulento, né? Você falou um negócio perfeito, até a Ju comentou, quer dizer, como que a gente explica para as nossas organizações esse cenário político? E assim, a gente já vivenciou diversas situações, e se a empresa é uma multinacional, como que você explica isso para, de repente, para a nossa matriz e tal? Então, realmente, é um desafio muito complexo. E ouvir de você que traz esse conhecimento de uma forma tão calma, tão tranquila, né? Dando assim, indo direto ao ponto, é um acalento, assim, você fala, ufa, vamos sobreviver a este período. Então, eu queria agradecer a mais uma conversa super rica, agradecer a todas vocês. E aí eu encerro a nossa sessão da manhã, para a gente já começar a nossa quinta-feira já com toda esse conteúdo maravilhoso. Denilde, muito obrigada. Gente, eu queria só fazer um último apelo. Quem ainda não fez a inscrição da associação, o link está na nossa bio do Instagram. Quem já fez, a gente vai dar retorno para vocês a partir de semana que vem, né, Bia? A gente vai fazer uma força-tarefa, e aí a partir de semana que vem a gente dá retorno para vocês. E qualquer coisa, vocês podem procurar a gente nas redes, pode mandar DM lá no Instagram, pode mandar e-mails, nossos contatos são todos lá, tá bom? E a gente está esperando muito vocês com a gente nessa nova construção dessa associação de mulheres para mulheres. Maravilha. Eu coloquei no chat aqui o link direto do site para ver as informações, preencher o cadastro, né, para facilitar aqui, mas se não, como a Rô disse, está lá no link da nossa bio. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E eu queria agradecer o convite. Obrigada, Roberta. Obrigada, Beatriz. Obrigada aí a todas que estavam aí presentes. Acho que vai ser um ano de muito desafio, mas a gente vai conseguir sobreviver, tenho certeza. Então, mas estou aberta para a gente fazer outros bate-papos também. Obrigada. Maravilha, gente. Obrigada. Bom dia aí a todas vocês. Um beijo grande. Tchau. Bom dia, obrigada.